Seção 4. Dos procedimentos de classificação, reclassificação e desclassificação. Artigo 27. A classificação do sigilo de informações no âmbito da Administração Pública Federal é de competência. Inciso 1. No grau de ultrassecreto das seguintes autoridades. Alínea A. Presidente da República. Alínea B. Vice-presidente da República. Alínea C. Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas. Alínea D. Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E alínea I. Chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. Inciso 2. No grau de secreto, das autoridades referidas no inciso 1, dos titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de economia mista. E inciso 3. No grau de reservado, das autoridades referidas nos incisos 1 e 2, e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia, nível da 101.5, ou superior, do grupo direção e assessoramento superiores, ou de hierarquia equivalente, de acordo com regulamentação específica de cada órgão ou entidade, observado o disposto nesta lei. Parágrafo 1º. A competência prevista nos inciso 1 e 2, no que se refere à classificação como ultrassecreta e secreta, poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente público, inclusive em missão no exterior, vedada a subdelegação. Parágrafo 2º. A classificação de informação no grau de sigilo ultrassecreto pelas autoridades previstas nas alíneas D e I do inciso 1 deverá ser ratificada pelos respectivos ministros de Estado, no prazo previsto em regulamento. Parágrafo 3º. A autoridade ou outro agente público que classificar informação como ultrassecreta deverá encaminhar a decisão de que trata o artigo 28 à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere o artigo 35, no prazo previsto em regulamento. Artigo 28. A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterá, no mínimo, os seguintes elementos. Inciso 1. Assunto sobre o qual versa a informação. Inciso 2. Fundamento da classificação, observados os critérios estabelecidos no artigo 24. Inciso 3. Indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final, conforme limites previstos no artigo 24, e inciso 4. Identificação da autoridade que a classificou. Parágrafo único. A decisão referida no caput será mantida no mesmo grau de sigilo da informação classificada. Artigo 29. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora, ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas à sua desclassificação, ou à redução do prazo de sigilo, observado o disposto no artigo 24. Parágrafo 1º. O regulamento a que se refere o caput deverá considerar as peculiaridades das informações produzidas no exterior, por autoridades ou agentes públicos. Parágrafo 2º. Na reavaliação a que se refere o caput, deverão ser examinadas a permanência dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação da informação. Parágrafo 3º. Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá como termo inicial a data da sua produção. Artigo 30. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará, anualmente, em sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas, nos termos de regulamento. Inciso 1. Rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 meses. Inciso 2. Rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura. Inciso 3. Relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista no caput para consulta pública em suas sedes. Parágrafo 2º.
Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de informações classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação. Seção 5. Das informações pessoais. Artigo 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. Parágrafo 1º. As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem. Inciso 1. Terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo, e pelo prazo máximo de 100 anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem, e inciso 2. Poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. Parágrafo 2º. Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido. Parágrafo 3º. O consentimento referido no inciso 2 do parágrafo 1º não será exigido quando as informações forem necessárias. Inciso 1. A prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para a utilização única e exclusivamente para o tratamento médico. Inciso 2. A realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem. Inciso 3. Ao cumprimento de ordem judicial. Inciso 4. A defesa de direitos humanos, ou inciso 5. A proteção do interesse público e geral preponderante. Parágrafo 4º. A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Parágrafo 5º. Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal. Capítulo 5. Das responsabilidades. Artigo 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar. Inciso 1. Recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta lei. Retardar deliberadamente o seu fornecimento, ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Inciso 2. Utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda, ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública. Inciso 3. Agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação. Inciso 4. Divulgar ou permitir a divulgação, ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal. Inciso 5. Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. Inciso 6. Ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si, ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros, e inciso 7. Destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos, por parte de agentes do Estado. Parágrafo 1º. Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas. Inciso 1. Para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal, ou inciso 2. Para fins do disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações. Infrações administrativas que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo os critérios nela estabelecidos.
Parágrafo 2º. Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente público responder, também por improbidade administrativa, conforme o disposto nas leis nº 1079, de 10 de abril de 1950, e 8.429, de 2 de junho de 1992. Artigo 33. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nesta lei, estará sujeita às seguintes sanções. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Multa. Inciso 3. Rescisão do vínculo com o poder público. Inciso 4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública, por prazo não superior a 2 anos, e Inciso 5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Parágrafo 1º. As sanções previstas nos incisos 1, 3 e 4 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 2, assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 dias. Parágrafo 2º. A reabilitação referida no inciso 5 será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e, após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 4. Parágrafo 3º. A aplicação da sanção prevista no inciso 5 é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública, facultada a defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 dias da abertura de vista. Artigo 34. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação, não autorizada ou utilização indevida de informações, sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades, tenha acesso à informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido. Capítulo 6. Disposições finais e transitórias. Artigo 35. Vetado. Parágrafo 1º. É instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que decidirá, no âmbito da Administração Pública Federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas e terá competência para: Inciso 1. Requisitar da autoridade que classificar informação como ultrasecreta e secreta esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral da informação. Inciso 2. Rever a classificação de informações ultrasecretas ou secretas, de ofício ou mediante provocação de pessoa interessada, observado o disposto no artigo 7º e demais dispositivos desta lei, e Inciso 3. Prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultrasecreta, sempre por prazo determinado, enquanto seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional, ou grave risco às relações internacionais do país, observado o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 24. Parágrafo 2º. O prazo referido no inciso 3 é limitado a uma única renovação. Parágrafo 3º. A revisão de ofício a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º deverá ocorrer, no máximo, a cada 4 anos, após a reavaliação prevista no artigo 39, quando se tratar de documentos ultrasecretos ou secretos. Parágrafo 4º. A não deliberação sobre a revisão pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações nos prazos previstos no parágrafo 3º implicará a desclassificação automática das informações. Parágrafo 5º. Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observado o mandato de 2 anos para seus integrantes e demais disposições desta lei. Artigo 36. O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações constantes desses instrumentos.
Artigo 37. É instituído, no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o Núcleo de Segurança e Credenciamento, NSC, que tem por objetivos: inciso 1. Promover e propor a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas físicas e empresas, órgãos e entidades para tratamento de informações sigilosas, e inciso 2. Garantir a segurança de informações sigilosas, inclusive aquelas provenientes de países ou organizações internacionais, com os quais a República Federativa do Brasil tenha firmado tratado, acordo, contrato ou qualquer outro ato internacional, sem prejuízo das atribuições do Ministério das Relações Exteriores e dos demais órgãos competentes. Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento do NSC. Artigo 38. Aplica-se, no que couber, a Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, em relação à informação de pessoa, física ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Artigo 39. Os órgãos e entidades públicas deverão proceder à reavaliação das informações classificadas como ultrassecretas e secretas no prazo máximo de 2 anos, contado do termo inicial de vigência desta lei. Parágrafo 1º. A restrição de acesso a informações, em razão da reavaliação prevista no caput, deverá observar os prazos e condições previstos nesta lei. Parágrafo 2º. No âmbito da Administração Pública Federal, a reavaliação prevista no caput poderá ser revista, a qualquer tempo, pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observados os termos desta lei. Parágrafo 3º. Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será mantida a classificação da informação nos termos da legislação precedente. Parágrafo 4º. As informações classificadas como secretas e ultrassecretas não reavaliadas no prazo previsto no caput serão consideradas, automaticamente, de acesso público. Artigo 40. No prazo de 60 dias, a contar da vigência desta lei, o dirigente máximo de cada órgão ou entidade da administração pública federal direta e indireta designará a autoridade que lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, exercer as seguintes atribuições. Inciso 1. Assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos desta lei. Inciso 2. Monitorar a implementação do disposto nesta lei e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento. Inciso 3. Recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nesta lei. E inciso 4. Orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nesta lei e seus regulamentos. Artigo 41. O Poder Executivo Federal designará órgão da Administração Pública Federal responsável. Inciso 1. Pela promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização do direito fundamental de acesso à informação. Inciso 2. Pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública. Inciso 3. Pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da administração pública federal, concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas no artigo 30. Inciso 4. Pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório anual, com informações atinentes à implementação desta lei. Artigo 42. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de 180 dias, a contar da data de sua publicação. Artigo 43. O inciso 6 do artigo 116 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 116. Inciso 6. Levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior, ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Artigo 44.
O capítulo 4, do título 4, da Lei nº 8.112, de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 126-A. Artigo 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública. Artigo 45. Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em legislação própria, obedecidas às normas gerais estabelecidas nesta lei, definir regras específicas, especialmente quanto ao disposto no artigo 9 e na seção 2 do capítulo 3. Artigo 46. Revogam-se: Inciso 1. A Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e Inciso 2. Os artigos 22 a 24 da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Artigo 47. Esta lei entra em vigor 180 dias após a data de sua publicação.